Olá, olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live diária. Como de costume, se você estiver me vendo bem e me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. E aí, pessoal, como vocês estão? Bom dia! Chegamos então a mais uma live diária. Hoje a nossa live número 118. Hoje, dia 23 de janeiro, terça-feira, aqui no nosso horário tradicional das 7 horas da manhã. Então vamos para mais uma live, dando aquela relembrada sempre, né, que agora o nosso formato de live mudou, todos os dias, aliás, de segunda a sábado, né, não dá para dizer mais que é todos os dias, a gente só está usando o nome lives diárias, mas é de segunda a sábado, 7 horas da manhã. E a gente está num formato mais, uma live express, por assim dizer, né? Que é uma livezinha mais curta, né? De 20 minutos, 30 minutos no máximo, e uma live mais reflexiva, onde a gente fala de questões do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. E as lives em formato de sala de aula, no formato de aula, a gente está fazendo lá dentro do Clube do Básico Bem Feito, que é um clube de assinatura mensal recorrente, onde a gente fala sobre autoconhecimento, sobre mentalidade, sobre construção de hábitos, comunicação, e também alguns módulos extras como alimentação saudável, também com organização financeira, e também tem o Clube do Livro, que é uma leitura de livro em grupo, onde o pessoal se reúne de tempos em tempos. Bom dia, Nilza, seja muito bem-vinda. Então, vamos chegando aqui para mais uma live. Eu diria que essa live de hoje é uma live necessária para que a gente possa amadurecer a nossa personalidade, né? Uma live daquelas que vai ser um pouquinho difícil da gente escutar e realmente não sentir uma certa dorzinha, né? Mas é aquela dorzinha boa, assim, que vem muitas vezes com uma necessidade da gente escutar certas coisas para que a gente possa pensar na vida, né? Se for para fazer live para falar coisas que já são realmente óbvias aqui para vocês, no sentido de, poxa, não, isso aqui não vai alterar em nada, isso aqui não vai mudar em nada a minha vida, não teria sentido eu estar fazendo, né? Então, aqui eu vou estar falando hoje de coisas realmente que talvez possam colocar um espelho na nossa cara, e quando eu falo nossa, é porque eu também estou falando para mim, de certa forma, é para que a gente possa não esquecer, né? Para a gente possa lembrar. Eu costumo dizer que a memória, ela é um dos grandes recursos que a gente tem à nossa disposição, porque muitas vezes o problema não é que a gente não sabe de algo, né? Tem muita gente que fala por aí, a grande chave do mundo é o conhecimento, né? E eu também não estou negando que o conhecimento é importante, né? Óbvio que o conhecimento tem uma importância, né? Quanto mais a gente, inclusive, para que a gente possa se desenvolver como um profissional melhor, a gente precisa estar em busca de conhecimento, a gente precisa estar, né, tendo essa busca por essa parte técnica, se conhecer também. Agora, a maioria das coisas, se vocês pararem para notar, a maioria das coisas que a gente falha no nosso dia a dia, às vezes não é por falta de conhecimento, às vezes não é porque a gente não sabia, às vezes é porque a gente esquece, às vezes é porque a gente está desatento mesmo, às vezes é porque a gente realmente faltou olhar para aquilo ali, faltou estar presente e a gente acaba falhando. Então isso tem muito a ver com o que eu vou falar aqui, e também acaba vindo contra, né, nadando, né, de certa forma contra uma maré que vem de discursos contrários disso, né, discursos totalmente opositores ao que eu vou estar falando aqui para vocês, que é o que eu acredito realmente que a gente precisa, no fim das contas, para ter esse amadurecimento da nossa personalidade, que no fim das contas é o que dá consistência na nossa vida. Então, eu estava, antes de criar ali o roteiro da live, lembrando de uma caixinha de perguntas que eu recebi dias atrás, né? E essa caixinha de pergunta, ela revela muito, assim, ali nas caixinhas de perguntas tem uma revelação muito grande, assim, às vezes da nossa personalidade, do nosso temperamento, e um pouco, assim, a não sei quando trata-se, assim, de alguma pessoa que eu conheço e tudo mais ali,
Mas na maioria das vezes acaba vindo de pessoas que começaram ali a seguir, que eu nunca vi na vida, e aí às vezes eu não fico lá entrando para saber, para conhecer a vida da pessoa, né? Raramente eu faço isso, mas normalmente eu estou olhando muito para a escrita, né? Por aquilo que a pessoa está escrevendo, para aquilo que ela está falando ali. E a fala, né? Nós como seres linguísticos, aquilo ali revela muito sobre a nossa personalidade, a nossa forma de pensar, aonde que está o nosso foco, onde que estão os nossos valores, para que eu estou olhando e o que eu estou vivendo, né? Então, as minhas respostas, elas sempre são no sentido de fazer a pessoa pensar, fazer a pessoa refletir, não é um apontar de dedos para dizer que aquela pessoa é de determinado modo. É como se fosse um chapéu que a pessoa vai ver se vai servir para a vida dela ou não. Se não servir, ela deve continuar tocando a vida dela da forma que está tocando, né? Agora, normalmente é uma resposta para que a pessoa pense. Então, essa pergunta nesse dia, ela veio mais ou menos nesse sentido, né? Eu não sei exatamente as palavras, mas era mais ou menos algo assim, né? Por que as pessoas se importam tanto com a minha vida, né? Era mais ou menos nesse sentido que a pessoa perguntou, né? Algo que as pessoas ficavam falando mal dela, né? Por que as pessoas se importam tanto com a minha vida, né? E aí, obviamente, né, eu dei uma resposta, né, com um certo tom de ironia, mas na busca de fazer a pessoa olhar realmente para aquilo que ela estava falando, olhar realmente para a realidade dela, para ela entender que na maioria das vezes as pessoas não estão se importando tanto da maneira como ela acredita, como ela está processando dentro da cabecinha dela, né? Então, o que essa pergunta ela revela, né? No fim das contas, essa pergunta que essa pessoa estava me falando, ela revela, de certo modo, um certo desejo de ser olhado, né? Que todos nós, como seres humanos, em algum momento tem, ou em alguns momentos da vida, em alguns momentos do nosso dia tem, né? Esse desejo, de certa forma, de ser olhado ali, né? Então, só que o que a gente acaba esquecendo ao ficar focando nisso, né? A gente esquece que no limite, né? A decisão humana, né? Ela é sempre nossa, ela é sempre individual, né? Então, vocês já vão entender, a gente já vai conseguir ligar os pontos do porquê que eu estou juntando esses dois assuntos, né? Então, imagina que, né, sei lá, um político corrupto lá que foi preso lá e tal, aí ele está lá, ele está respondendo pelos atos que ele cometeu, né? Sei lá, Sérgio Cabral lá do Rio de Janeiro, né? Ele pode alegar tudo depois perante a justiça em relação que ele fez aquilo ali em nome de um grupo, não, mas porque as pessoas, né, estavam ali me corrompendo, isso e aquilo, mas no fim das contas, na hora de responder, a gente sempre vai responder pelos nossos atos individuais, né? A decisão humana, ela é sempre individual. Por isso que eu sempre bato aqui nessa tecla que a maior de todas as minorias é o indivíduo, né? Eu não gosto muito dessa coisa, eu falo em nome de um certo grupo, né? Uma ideologia, mas no fim das contas, meu filho, a gente só vai conhecer uma pessoa de fato, o mundo dela, quando a gente conhece o indivíduo, né? Então, esse é o primeiro ponto, né? A gente, no fim das contas, responde pelas nossas decisões. Isso já prova que, de certo modo, somos, né, seres individuais no sentido de nós estamos vivendo a nossa vida. Ninguém tem responsabilidade pelas nossas decisões a não ser nós mesmos, né? Então, sendo assim, a gente parte do princípio de que existe uma certa solidão ontológica, né? Então, que aponta para o quê? Que no fim das contas nós vamos morrer sozinhos, né? Que quando a gente vai embora sozinho, né? E isso às vezes traz um certo amedrontamento que faz com que a gente comece a olhar para esse desejo de ser olhado o tempo todo, no sentido de que as pessoas prestem atenção em mim. Porque, no fim das contas, a gente não quer olhar para essa realidade ontológica que, na maioria do nosso dia a dia, na maioria da nossa vida, a gente vai estar numa certa solidão ontológica, né? Machado, não, mas eu não concordo com isso, que a minha tia lá no mês passado se foi e foi tão bonito, a família estava toda ali na volta, rezando um Pai Nosso para ela. Meu filho, eu sei que estava todo mundo junto com ela, mas no fim das contas, quem passou dessa para outra foi somente ela, né? Então, no fim das contas, é só ela que foi. Isso pode parecer um pessimismo, não tem nada a ver com pessimismo, você já vai entender aqui, fica comigo, você já vai entender como que a gente vai unir essas peças do quebra-cabeça. Isso é estrutura da vida humana. E aí isso prova quando uma pessoa ela vem e faz essa pergunta, quando ela vem e faz esse tipo de pergunta,
Por que as pessoas se importam tanto comigo, né? Por que as pessoas ficam falando tanto de mim, né? Essa pergunta, ela vem de uma pessoa que ainda não se acostumou, que ainda não quer enxergar, não quer olhar para a ideia de que não tem ninguém olhando para ela a maior parte do tempo. Essa pessoa, ela não quer enxergar essa realidade que na maior parte do seu dia a dia ninguém está nem aí para ela, né? Esse tipo de pergunta, esse tipo de foco na nossa vida, no nosso dia a dia, demonstra no fim das contas uma insegurança, demonstra uma certa fraqueza. Quando eu não consigo olhar para o dia a dia e ver que ninguém está nem aí para mim, ninguém está nem aí para você, na maior parte do tempo, eu não estou dizendo aqui que não existem pessoas que se importem, que a gente na maior parte do tempo também às vezes pode estar se importando com os outros, mas a gente não passa o nosso dia inteiro se importando com uma única pessoa, assim como nenhuma outra pessoa vai passar a maior parte do seu dia olhando para nós. Então, se acostumar com essa ideia de que na maior parte do tempo ninguém está nem aí para você, né? Faz com que a gente afaste da nossa vida esse delírio de soberba, né? Esse delírio de onipotência, de achar que o mundo está olhando para a gente, de que o tempo todo as pessoas estão falando de nós, né? Isso traz uma certa liberdade para a gente, que é uma das coisas melhores que possam existir para o nosso amadurecimento, né? Então, na maior parte do tempo, as pessoas elas estão num certo tipo de egoísmo, ainda que a gente não precise levar isso para o lado ruim da palavra. Algumas pessoas elas realmente são egoístas no sentido negativo da coisa, né? Estão só olhando para o seu próprio umbigo, né? Estão só pensando em tirar vantagem, né? Mas tem algumas outras pessoas que às vezes elas estão naquele egoísmo meio que inocente, né? Elas simplesmente às vezes elas não fazem uma coisa ou outra por alguém, não é por mal, mas é simplesmente elas estão ali desatentas, foi algum momento de desatenção ou algo do tipo assim, puxa, eu nem pensei nisso, eu nem pensei que eu poderia de repente ter feito um gesto aqui, um ato que poderia ajudar, porque na maioria do tempo as pessoas estão olhando para si. Saber disso, entender dessa estrutura, entender dessa realidade, tira essa neurose de achar que as pessoas estão o tempo todo pensando na gente, olhando pra gente, falando mal da gente, né? Então, saiba de uma coisa, raramente alguém vai se incomodar com a sua vida, né? Só que isso parece um pouco disruptivo, porque na maioria das vezes a gente está vendo pessoas falando que mas por que ficam falando de mim? Mas porque as pessoas não me reconhecem? Mas porque as pessoas não fazem tal coisa por mim? Tem que parar com esse delírio, isso é um delírio, isso é uma coisa que é tão comum, mas que precisa ser abandonado já, se tu quer formar uma personalidade madura, né? E tu já vai entender o que vai ser a grande vantagem de tu abandonar esse tipo de pensamento, né? Quando a gente aprende isso, quando a gente se acostuma de que não tem ninguém olhando para você, no fim das contas, a gente vai ganhando uma força, que é inigualável, né? Então, de repente, a pessoa olha para essa fala e diz, não, mas eu não concordo contigo, as pessoas estão falando sim, estão falando de mim, lá no meu trabalho, meu Deus do céu, as pessoas se reúnem para ficar falando mal de mim. Meu filho, vão falar um minuto só, é um minutinho que talvez elas falaram da tua vida, daqui a pouco passou o carro de som ali na rua, né, dando uma promoção da farmácia, pronto, já é o suficiente para elas te esquecerem. Mas que mania de se achar que é tão importante assim, que as pessoas vão ficar estão fofocando da minha vida, estão falando que ninguém paga os meus boletos. Para com essa mania de achar que tu é tão importante assim, ninguém está se importando tanto contigo assim. Assim, falaram, mas daqui a pouco falo como falo do cachorro, falo como falo do outro vizinho, falo como falo do outro parente. Você não é tão importante assim que as pessoas vão parar a sua vida, né? Achar com esse delírio de achar que as pessoas vão colocar toda a energia da sua vida para falar de você. Tu não é o assunto da roda de amigos o tempo todo, né?
As pessoas que a gente vai falar, né, o tempo inteiro é um ou outro, e muitas vezes porque elas estão em evidência, muitas vezes porque elas estão em pauta ali em algum assunto que de repente é sucesso, aí pode até ser, mas é um ou outro, né? O próprio Big Brother agora, aí, que é um programa ali que as pessoas ficam falando, aí vira notícia, ali tá, um ou outro vai estar falando daquela pessoa, daqui a pouco o programa passou, acabou, ninguém mais lembra quem são. Né? A própria política, né? Aí todo mundo no ano passado falava o tempo todo o tema, ou era Lula ou era Bolsonaro. Hoje ninguém mais fala deles também, raramente vão falar. E assim é com a grande maioria das pessoas, né? Pessoa famosa, né? Aconteceu um acidente, partiu dessa, aí vira o assunto ali, um tempo, daqui a pouco ninguém mais lembra, ninguém mais está falando. O que isso revela? Isso revela que nós também não somos tão grandiosos assim para ficar colocando esses delírios na nossa cabeça de que as pessoas estão o tempo todo falando da gente. No limite, quando as pessoas estão falando da gente, ainda assim elas estão falando delas, né? Ai, Machado, mas eu não concordo, que eu assisto as tuas lives todos os dias, então eu estou sempre atento em você, mas sabe por que se acontece de repente tu assistir a minha live, não é porque eu estou falando de mim. Se eu ficasse falando de mim, tu nem ia achar isso tão interessante assim, eu nem tenho a vida tão interessante assim, é porque eu estou falando de coisas aqui do dia a dia que apontam para a sua vida, que apontam para você. Então, no limite, se tu assiste as minhas lives, é porque tu está interessado em você e não em mim. Eu não tenho esse delírio de achar que eu vou abrir aqui uma live e as pessoas vão se interessar pela minha vida. Ai, meu Deus do céu, como ele é interessante. É óbvio que não, eu estou trazendo temas aqui do dia a dia que possam se encaixar na sua vida para que você pense em você e não em mim, entende? Então a maioria das pessoas estão ali pensando no seu dia a dia, poxa, o que eu vou fazer para conseguir pagar os meus boletos, né? Ou será que aquele crushzinho lá vai me corresponder? Será que eu vou passar na entrevista de trabalho? As pessoas na maior parte do tempo estão pensando em alcançar suas metas, em alcançar os seus objetivos, então larga essa ideia tosca de achar que as pessoas estão pensando em você, abandona logo essa ideia de perseguição, tá? Abandona logo essa ideia de perseguição. Mas é porque lá no meu trabalho as pessoas ficam falando de mim injustamente. É porque no fim das contas, de repente, tu não está trabalhando muito direito. Se tu tivesse com a tua consciência tranquila, trabalhando direitinho, fazendo o que precisa ser feito, tu não ia se preocupar com isso. Essa não é quando uma pessoa fala, às vezes, de mal do teu trabalho, às vezes não é uma perseguição, é só um diagnóstico. De repente, tu está trabalhando errado mesmo. De repente, tu não está trabalhando bem. E é só isso, não é que a pessoa tem alguma coisa contra você, não. Tá? Então vamos parar com isso. Sabe por quê? Agora vem o ponto central da live. Quando a gente abandona essa ideia de achar que está todo mundo nos olhando, que achar que está todo mundo falando da gente, que a gente é o centro das atenções, sabe o que acontece? Quando a gente abandona essa ideia, a gente passa a finalmente produzir de verdade. A gente passa a finalmente se instalar na vida. A vida ela fica tão boa, sabe por quê? Porque tu tira finalmente um peso das tuas costas. Quando tu passa a entender que ninguém tá nem aí para você na maior parte do tempo, tu tira um peso das tuas costas e aí tu entra na vida. Sabe aquela festa de final de ano de família que tu vai e tu fica pensando, será que vão me perguntar disso e daquilo da minha vida? Quando tu tá focado nisso, tu não entrou ainda, tu não tá vivendo aquele momento ainda. Quando tu tira isso das tuas costas, quando tu sabe que ninguém tá nem aí, que as pessoas no máximo vão falar de ti 1 minuto e depois vão te esquecer, tu vai ser a pessoa que vai ali e vai estar produzindo, tu vai ser a pessoa que vai estar ali servindo os outros, tu vai ser aquela pessoa que vai estar se interessando pelos outros de uma forma positiva. Olha que maravilha que é quando a gente tira o peso nas costas. Eu fiquei praticamente, 2 anos procrastinando para fazer lives, porque antigamente eu tinha essa ideia maluca, porque as pessoas vão me criticar, porque as pessoas vão ficar, porque os erros que de repente eu vou cometer ou falar na live, ninguém tá nem aí, o máximo que as pessoas vão olhar, eu acho que quantos erros vocês acham que eu já não cometi ao longo dessas 118 lives que eu já fiz, mas muito, erro de concordância verbal, erro às vezes de estar falando alguma coisa errada, erro às vezes de falar uma coisa que depois eu pensei, putz, isso aqui acho que eu não devia ter falado, mas tu acha que alguém está se importando com isso? As pessoas vão vir, vão aqui, vão pegar aquilo que é próprio, né? Aquilo que pode ser colocado de positivo na vida delas, vão seguir. Daqui a 20 minutos que a minha live acabou, ninguém mais vai lembrar disso aqui.
porque a gente fica nessa coisa, né, de achar, ai meu Deus, então as pessoas estão me olhando, as pessoas estão se importando. O tímido, no fim das contas, ele é um tipo de egoísta, porque ele acha que tá todo mundo olhando, ele acha que ele é o centro das atenções. Então eu vou dizer aqui que eu sou tímido, eu não vou aparecer, eu não vou fazer nada, porque as pessoas não fiquem falando de mim. Para com isso, ninguém tá nem aí, né? A solidão, de certa forma, ela é constitutiva. Os seus atos, eles são isolados, é você que o toma, a responsabilidade é tua. Esse desejo de ser olhado, essa coisa de achar que todo mundo está falando de ti, no fim das contas, é uma fuga da sua responsabilidade. Enquanto a gente não entende que na maior parte do tempo as pessoas não estão nem aí, né, para você está fugindo das responsabilidades porque tu está querendo misturar a tua vida com a fala do que os outros falam da tua vida. Né? E uma coisa é totalmente diferente da outra, né? Somente quando tu entende isso e abraça realmente isso como uma realidade é que tu vai entrar realmente na vida, aí tu vai começar a fazer algo de útil, tu vai começar a servir, porque tu sai dessas paranoias, né? Que no fim das contas é uma fuga da responsabilidade. Então, não tem ninguém pensando em mim, agora eu passo a agir. Olha que maravilha, eu tiro isso da minha cabeça, não tem ninguém pensando em mim, não tem ninguém falando de mim, não tem ninguém nem aí para mim. Então pronto, agora eu vou agir. Sabe por quê? Porque tu sabe que a tua vida ela não incomoda e nem desincomoda ninguém, né? Porque acha que esses delírios, não, é só eu existir, é só eu aparecer nos lugares que eu já causo incômodo. Mas que é isso? Mas que ideia maluca é essa? É aquela coisa de, late que eu tô passando, aqui de baixo não sei o que, beijinho no ombro, para vocês só serve para fazer música. A vida real não é assim que as coisas acontecem, não é tudo isso. Tu não é a diva que todo mundo quer copiar, não, meu filho. Tu não é a pessoa que tá todo mundo olhando e querendo ser você. Para com essa ideia maluca, abandona isso de uma vez por todas, né? Para com essa ideia de tá todo mundo falando de ti, né? Não tem ninguém prestando atenção em você. Aí quando tu abandona essa ideia, né? Aí pronto, aí tu começa a agir, tu começa a servir os outros, tu começa a interagir com a verdade que existe em você e não com essa ideia maluca que só existe na tua cabeça. Quando tu abandona essa ideia, pronto, é o suficiente para que você viva, para que você interaja com a verdade, não com essa autoimagem que você construiu. É isso, no fim das contas, que vai trazer de benefício para a tua vida se tu abandonar essa ideia, tu te instala na realidade, né? Tu não fica com esses delírios de perfeição, nem de você e nem sobre o outro, né? Aconteceu tempos atrás um episódio, né, na minha vida e eu acho que é válido a gente trazer como exemplo, desde que a gente olhe para isso, não para falar de mim, mas para que a gente possa refletir no nosso dia a dia. Depois que eu comecei a entender um pouco mais sobre essas questões do amadurecimento da personalidade, eu comecei a perceber o quanto eu estava focado em coisas desse tipo, por exemplo, né? De que tá todo mundo falando de mim, que as pessoas não se ajudam, que as pessoas não reconhecem isso e aquilo. Quando eu comecei a abandonar essas ideias malucas, as coisas começaram a ficar muito simples e muito práticas. O que eu estou querendo dizer com isso? Se eu quero algo, se eu estou precisando de algo, se eu estou realmente precisando de uma ajuda, de um apoio, sabe o que eu faço? Eu vou lá na pessoa que eu acredito que possa me ajudar e peço para ela. E no momento em que eu faço isso, eu sei que a pessoa ela pode me negar uma ajuda e ela pode me estender a mão e me ajudar, tá? A partir desse momento, quando a gente abandona essa ideia maluca de que nós somos o centro das atenções, ou principalmente que a gente fica também julgando e apontando o dedo dos outros, sabe qual é a maior de todas as liberdades? Quando alguém te fala um não, ou quando alguém te fala um sim, sabe o que isso muda na tua vida? E sabe o que a pessoa ela passa a ser na tua vida? Não muda em absolutamente nada. Não muda em absolutamente nada. Porque a gente precisa entender o seguinte, né? Não é o que a pessoa faz ou deixa de fazer por mim que vai fazer com que eu pense algo a respeito dela. Por quê? Porque quando eu estou olhando para a resposta que a pessoa pode me dar ou não,
para saber como que eu vou considerar ou desconsiderar ela, sabe em quem que eu estou pensando? No fim das contas, eu estou pensando somente na porra do meu umbigo. Se eu olho para uma pessoa querendo julgar e apontar o dedo para ela, se ela é boa, se ela é má, sabe o que que isso revela? Isso revela um tipo de egoísmo, que é muito, de certa forma, é muito sutil. Talvez tu não esteja enxergando e talvez seja o momento da gente pegar e olhar para isso com muita franqueza, com muita sinceridade, para passar a se relacionar de verdade com as pessoas. Isso torna a vida muito simples quando a gente abandona esse delírio de perfeição. Se tu quer uma coisa, vai lá e pede, ponto. E não fica esperando que, ai meu Deus, será que as pessoas vão me reconhecer? Isso tira o tal do vitimismo que todo mundo fala. Olha só como eu faço as coisas pelas pessoas, mas ninguém faz nada por mim. Meu Deus do céu, esse é um dos pensamentos mais doentios que existe dentro da humanidade. Sabe por quê? Porque no fim das contas, além de tu ficar se martirizando, se achando um coitado que não é reconhecido, muitas pessoas também não vão ficar aguentando ouvir você falar isso. No fim das contas, eu sei que isso é duro de ouvir, porque a gente tem esse senso de justiça muitas vezes dentro do nosso coração, né? Eu faço tudo pelos outros, ninguém faz nada. Às vezes pode ser que até seja assim a realidade, mas e aí o que tu vai fazer? Tu vai lutar contra uma natureza, tu vai lutar contra algo que de repente tu não tem força para isso? O que tu vai fazer? Tu vai continuar se concentrando no bem que você pode fazer e talvez os bens que tu vai colher para isso sejam imperceptíveis, tu nem saiba quais são. Agora, por que no fim das contas tu quer fazer o bem pensando num bem que vai te ter retorno? Mas para que isso? No fim das contas isso revela um egoísmo. Tu vai fazer as coisas que estão ao teu alcance fazer pelas pessoas e tu sabe que às vezes tu também vai cometer erros, né? Por isso que, né, eu estava citando esse exemplo porque uns tempos atrás aconteceu um tipo de situação onde de repente naquele momento eu poderia ter me colocado à disposição para ajudar, no sentido de, olha, poxa, talvez estão precisando de alguma coisa que podem contar comigo, né? Um determinado tipo de situação que não vem ao caso. E aí, né, depois aconteceu de ter pessoas que vieram falar aqui para mim: ai, nossa, eu fiquei profundamente chateado com você porque eu esperava que você tivesse se colocado numa posição de ajuda. Só que olha que doido, nesse meio tempo teve pessoas que eu nem tenho tanta intimidade como aquelas outras que vieram falar isso para mim, que vieram aqui para mim e disseram, de uma forma madura, e disseram: olha só, estou precisando de tal coisa, tem como você me ajudar? Prontamente, com certeza, minha porta da minha casa está aberta para quem quiser, para quem precisar. E aí a pessoa foi lá e desfrutou daquilo que ela estava precisando. Mas olha que simples que a vida se torna quando é assim. Olha que simples quando a gente é uma pessoa madura e vai lá e fala aquilo que a gente está precisando, que era o que eu faria. Eu não estava nem percebendo que de repente eu fui desatento, não me coloquei numa posição que poderia ter me colocado, mas aí a pessoa se fechou. Aí olha daí como vira uma certa imaturidade, né? Aí eu estava lá de aniversário, a pessoa, não mandei os parabéns para você porque fiquei chateado comigo. Mas peraí, que idade a gente tem? Voltamos a ter 13 anos, 12 anos então agora, né? Então olha que maluco que é isso. Quando a gente para de ficar se importando tanto com a vida se torna simples. Se a gente precisa de algo, a gente vai lá e pede. Se a pessoa te diz que sim ou te diz que não, ela não vai mudar em nada para você. Da mesma forma que eu estava de aniversário, vale para quando é sobre você e quando é sobre o outro. Da mesma forma, eu estava de aniversário semana passada, né? Convidei, né, a maior parte das pessoas e tal. Aconteceu de ter pessoas que eu amo, que eu tenho um grande amor, que, né, eu convidei, né, não foram e sequer me mandaram parabéns. Agora olha que ideia maluca, agora eu vou ficar pensando: ai, que injustiça, né? Essas pessoas que eu me importei tanto, que eu convidei elas, sequer me mandaram parabéns no meu aniversário. Olha que mundo injusto, agora eu vou ficar de mal com elas. Sabe o que mudou em relação a essas pessoas para mim? Absolutamente nada. Nada, zero. Por quê? Porque eu aprendi a não me relacionar mais com as pessoas esperando que elas atendam a porcaria das minhas expectativas sobre como elas têm que ser. No fim das contas, eu não seria essa pessoa que faria isso, mas do outro lado, a pessoa fez
não é porque ela está se importando comigo, não é porque ela está querendo o meu mal. Às vezes é só uma desatenção, às vezes a pessoa está lá com os problemas dela, às vezes a pessoa está lá tucanada lá, e aí ela simplesmente não lembrou de me dar os parabéns. Sabe o que isso muda para mim em relação a ela? Nada, zero. É assim que uma pessoa madura faz. Ai, não, mas não, então eu vou ficar que nem um bobo, eu faço as coisas pelos outros e os outros não fazem nada para mim. Meu filho, deixa eu te dizer, se o teu pensamento é esse, desculpa, mas você é um egoísta, você é um puta de um egoísta, porque você está fazendo as coisas no fim das contas, por mais que você não admita isso, esperando um reconhecimento. E às vezes esse reconhecimento não vai vir. Às vezes esse reconhecimento não vai vir porque aqui a gente está cheio de pessoas, como eu, como você, que tem defeitos, que tem desatenções, que tem faltas de qualidade. Agora, muitas vezes eu não falo o que eu preciso, muitas vezes eu não falo o que eu quero. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque eu tô com o dedinho pronto apontando para as imperfeições da pessoa. Eu estou louco para que alguém erre comigo, para que eu possa mostrar para ela que no fim das contas eu estou querendo mostrar para mim que eu não sou sozinho tão ruim assim, tem outras pessoas que cometem erros, né? Baxter, verdade, não devemos criar expectativas em relação a... Essa para mim é a melhor forma de viver, ponto, né? Porque se eu vou fazer um bem para o outro, eu estou fazendo porque a minha natureza é essa, e às vezes eu sei que eu também vou esquecer de fazer um bem para os outros, ou eu não vou estar aqui atendendo a expectativa do que uma pessoa pensa que eu devo ser para ela, assim como os outros talvez não vão atender as minhas expectativas sobre como eles devem ser para mim. Mas olha que liberdade é viver assim, né? Saber que às vezes não vai ser como a gente quer, e isso não nos dá o direito de apontar o dedo para as pessoas para dizer, olha, você foi muito injusto, né? Poxa, simplifica as coisas. Precisa de uma coisa, vai lá e pede. Isso é humildade no fim das contas. Não, as pessoas têm que agora adivinhar, né, na cabeça delas que eu estou, e se não fizerem, aí pronto, aí a metralhadora vai pegar, aí eu vou falar mal daquela pessoa. Mas que egoísmo é esse? Vamos parar com isso. Né? A vida é simples. A gente que fica complicando, a gente quer ficar punindo, né, as pessoas. Eu tinha um amigo lá na época de adolescência que falava, porque a minha filosofia de vida é a seguinte: se as pessoas, eu dou para as pessoas o que elas dão para mim, se elas querem o meu bem, eu vou dar o bem para elas, se elas querem o meu mal, elas também vão ter o meu mal. Nossa, que filósofo, né? Filho de Platão, né? Nossa, que lindo, que coisa bonita, né? Tá revelando que tu é na verdade um bonequinho de corda, né? Tu age conforme o que tu tá vendo no mundo externo, né? O mundo externo mudou, contigo tu muda, né? O mundo externo é bom, tu é bom. O mundo externo é mal, tu é mal. Mas que ideia maluca é essa? Vamos parar com isso, né? Essas coisas de achar que, poxa, as pessoas têm que atender suas expectativas, né? E isso, eu vou dizer para vocês, vai desde as pessoas mais simples até as pessoas mais, mais incríveis que tu pode ver. Já aconteceu de eu ver pessoas que eu admiro, às vezes falar coisas do tipo, poxa, olha só, paguei a faculdade lá da fulana uma vida inteira, e agora, né, que eu tava passando por esse período, nem sequer me mandou uma mensagem para saber que eu tava precisando. Mas que maluquice é essa, cara? Né? Talvez a pessoa nem sabe que tu tá precisando de alguma coisa. Né? Olha que delírio é esse da gente achar que, poxa, as pessoas vão ter que olhar e saber. É óbvio, se tu puder ser uma pessoa assim, que está ali atenta, que está ali se importando, é óbvio, é melhor que seja assim. Eu levanto essa bandeira para que a gente sempre faça o bem, para que a gente sempre busque, mas às vezes pode ser que a gente vai esquecer, às vezes pode ser que as outras pessoas que estão se relacionando com a gente estão vivendo a vida delas e não é porque elas querem o nosso mal. Então vamos parar com essa ideia maluca, né, de que as pessoas vão estar sempre atendendo às nossas expectativas e muito mais aquilo que a gente acredita de como elas deveriam ser, né? Assim a gente mata qualquer delírio de soberba, né? Eu recebi nessa semana do meu aniversário, da mesma forma, né, que tive esse outro exemplo, eu tive outros exemplos de várias pessoas que me mandaram mensagens incríveis, mensagens muito bonitas, mensagens às vezes porque eu acho que eu nem sou tão merecedor de ouvir coisas, né? Coisas de, poxa, você é uma pessoa incrível. Eu olho para aquilo ali e sei, poxa, que bom, eu me alegro com aquilo ali, mas eu não caio de forma alguma em vaidade. Sabe por quê? Porque eu caminho sabendo que eu tenho muitos defeitos e que talvez aquela pessoa que criou uma expectativa sobre mim, eu já olho e digo, ixi, essa pessoa não entendeu nada, ela não sabe quem eu sou,
né? Porque se ela souber quem eu sou, ela vai saber que eu não sou tão incrível assim, porque eu também sou passivo de erros, de falhas, eu também sou uma pessoa que às vezes tem as minhas desatenções, que esqueço, eu sou apenas uma pessoa que me esforço, e é isso que eu trago aqui no dia a dia para que a gente possa dizer isso, que me esforço para não esquecer daquilo que é importante, mas às vezes vou esquecer. Assim, não é eu, né? É eu, você, qualquer outra pessoa também está passivo disso. Então vamos parar com isso, né? Vamos parar de achar que está todo mundo nos olhando, essa síndrome de, né, Valesca Popozuda, late que eu tô passando, né? Ah, eu sou a diva que você quer copiar. Para com isso, cara, desce daí, isso só serve para música. A vida real não é assim, tá? Ninguém tá te olhando, ninguém tá se importando tanto contigo, as pessoas vão falar de ti no máximo 1 minuto, passou o carro do som, elas já vão esquecer quem tu é. Então vamos parar com isso, assim a gente se instala na realidade, assim a gente faz as coisas se tornarem simples. Se a gente precisa de alguma coisa, a gente pede. Se a gente quiser alguma coisa, a gente faz. Se a gente quiser fazer alguma coisa, a gente vai e faz sem se importar, porque ninguém vai estar falando da gente, a gente não vai ser o centro das atenções, tá? Então vamos parar com esse delírio de soberba, né? Então aquela caixinha de perguntas, as pessoas estão sempre falando de mim, eu dei aquela resposta de forma irônica mesmo, escrachada, para que a pessoa colocasse um espelho na frente dela, entendendo: minha filha, tu tá sendo uma soberba, porque tu não é tudo isso, eu não sou, você não é, ninguém é no fim das contas, tá? Então vamos parar com isso, não tem ninguém nos olhando, ninguém nos julgando, o máximo vamos falar uma coisinha ou outra, e assim a gente se instala na realidade, vive a vida, faz o nosso melhor, que no fim das contas aqui é buscar servir, ser útil, cada vez trabalhar melhor, cada vez colocar mais amor no nosso coração, expandir o nosso coração para fazer o bem, e assim a gente minimiza esses tipos de erro, minimiza a nossa preguiça, minimiza a nossa soberba, essa nossa arrogância, e a gente vai construindo uma vida de sentido, uma vida em primeira pessoa, onde a gente pega a caneta e escreve a nossa biografia, tá bom? Que é o que eu falava na live de ontem, para evitar essas falhas psicológicas, isso mata um monte de neurose. Então, essa foi a nossa live de hoje. Manda essa live para mais pessoas. Eu acho que uma das grandes necessidades do nosso tempo agora é amadurecer, né? Eu vejo todos os coaches, né? O próprio Pablo Marçal agora aí virou meme, né? Porque o cara só fala dele, eu fiz isso, eu fiz aquilo. É óbvio que vai virar meme, tá só falando de si, né? Então o desenvolvimento pessoal virou isso. Então vamos fazer o reverso desse momento, vamos parar de querer ser o pica das galáxias, o super-homem, querer ensinar, vamos reconhecer que a gente pode, dentro do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, fazer mais, amadurecendo, né? Deixando de ser criança, deixando de ser infantilizado, deixando de ser uma pessoa que olha só para o seu próprio umbigo. É só assim que eu acredito que a gente vai construir um mundo melhor, que a gente pode realmente olhar para o outro, olhar no olho do outro e conseguir contar com ele e fazer com que as pessoas contem com a gente. É isso, no fim das contas, que eu estou aqui todo santo dia fazendo. Então manda essa live para mais pessoas, convida mais pessoas para estarem aqui amanhã às 7 horas da manhã, e a gente vai dessa forma construindo um mundo de maior sentido, né? Um mundo realmente que vale a pena ser vivido sem esses nossos delírios de perfeição, tá bom, pessoal? Agradecimento às participações de hoje: Loreci Gonçalves, primeira vez com a gente, Karen França, Beth Quiodo. Um grande beijo, Beth, obrigado pela participação, bom te ter de volta. A Beth, inclusive, nós estávamos conversando ontem um pouco sobre isso, né? Coisa de seguir do Instagram lá e tal, né? A gente estava falando, às vezes isso também é um tipo de ideia de delírio, né? Eu estava brincando, tu deixou de me seguir, né? Beth estava brincando lá sobre isso ontem, né? E a que apareceu ali, Beth, está te seguindo. E aí eu disse, tinha me colocado na geladeira, mas óbvio, tudo a gente brincando, sorrindo, justamente porque isso é a leveza da vida, saber, poxa, ninguém te deve nada. E às vezes, né, eu contando para ela também, né, de uma situação que eu sem querer tinha deixado de seguir uma pessoa, e a pessoa lá ficou emburrada comigo, achou que eu tinha bloqueado. É um tipo de delírio de soberbo. Às vezes é tão simples chegar e perguntar para a pessoa, fulano, vem cá, deixou de me seguir? Eu ia dizer, poxa, eu não, então vou ver o que aconteceu aqui e vamos resolver, né? Mas é o tipo de brincadeira, né? Porque a gente se importa tanto com essas coisas muitas vezes que não tem menor sentido, né? Mas enfim, só para ilustrar aqui, então um grande beijo, João Vitor Machado, meu sobrinho presente na área, grande beijo, tio te ama, Ju Ribeiro, Flávia Freitas, minha comadre, Jéssica Coelho, Jorge Oneron, Tiana Knebel, Jô Ferreira, grande Nilza. Muito obrigado pela presença de todos vocês aqui hoje, e amanhã
estaremos de volta para mais uma live diária aqui às 7 horas da manhã, tá bom, pessoal? Uma ótima terça-feira a todos, fiquem com Deus e bora amadurecer, tá bom? Um grande beijo, tchau, tchau!